Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio de Café com a Boscov, ou como algumas pessoas têm sugerido, eu adorei Boscoff. E o convidado de hoje é especialíssimo, é o Marco Dutra, um cineasta que eu admiro demais e que está lançando agora Enterre Seus Mortos, com o Selton Mello, a Marjorie este ano e a Beth Faria, num papel que há muito tempo, não é? A Beth não faz um papel grande assim como esse, Marco? Sim, eu creio que sim. Foi muito bom. Eu não sabia se ela ia aceitar essa maluquice, assim. Ela comentou cena por cena, quando ela leu o roteiro, fez alguns comentários. Eu fiz até algumas mudanças a partir das nossas conversas. Mas foi muito gostoso, assim, a relação com ela foi... E ela embarcou na loucura, assim. Porque eu falei, olha, ela é uma espécie de líder muito misteriosa e muito sombria. Mas com senso de humor. Parece que eu sei, darei conta disso. E E deu. foi tudo, entrou na piscina de vermelha, fez todos os Vamos as dar uma dica do loucuras. que é o filme. Enterre Seus Mortos estreia dia 30 de outubro agora, quinta-feira. E é baseado num livro da Ana Paula Maia, uma escritora que eu gosto muito que ela vá ganhar mais visibilidade com esse filme. Eu acho ela uma escritora que merece ser acompanhada, é uma descoberta Sim. interessantíssima o trabalho dela. E vamos começar pelo começo aqui. Olha, eu vou dar uma geral do filme preparando uma pergunta para o Marco, então ela é um pouquinho longa, mas é assim. Marcos, se a sequência de abertura de um filme fosse o equivalente ao primeiro parágrafo de uma notícia de jornal, o lead, né, que tem que conter todos os elementos que depois vão ser destrinchados, então a sequência de abertura de Enterre Seus Mortos ia valer um prêmio jornalístico, né? Todos os elementos entram lá. Primeiro, a gente tem o Selton Mello no papel do Edgar Wilson, né? E sempre todo mundo diz Edgar Wilson, não só Edgar, Sim. né? Que faz parte de uma unidade de recolha de animais mortos. Muitos animais mortos, tem uma quantidade imensa de animais mortos, o que é muito intrigante, né? Nessa sequência de abertura, ele chega na estrada, houve um acidente, e é muito intrigante também a indiferença dele aos pedidos do socorro do motorista do carro acidentado, que tem uma égua enfiada pela metade no para-brisa, ainda viva. Ele não está nem aí com o motorista, só o que interessa a ele é a égua, e junto com o amigo dele, o Tomás, né? O personagem do Danilo Grangueia, que é um ex-padre excomungado, eles também lamentam a morte do carroceiro, né, que se meteu no acidente. Mas o motorista, para eles, não está nem aí, né? É, tem um outro elemento também. O motorista, quando consegue sair do carro, diz que estava correndo porque ele estava com muita pressa. Quanto antes a gente sair desse planeta, melhor, ele diz. Então tem a introdução de um elemento apocalíptico aí, né? Tem dois sujeitos, todos vestidos de branco, que começam a fazer uma reza lá em cima do carroceiro morto também. Então, tem uma seita nessa cidade de Abalurdes. O nome é outra coisa que a gente vai comentar mais Uhum. tarde, né? E quem está no despacho de todas as ocorrências que o Edgar Wilson e o Tomás atendem é a Nete, a personagem da Marjorie este ano, certo? Certo. Finalmente tem o andar do Selton Mello. Eu queria começar por aí. O Selton Mello sai do carro, vai andando pela estrada, uma caminhonete velha, com uma deliberação, com uma fisicalidade tão pessoal, que está ali no nível John Wayne e Clint Eastwood de andar, né? Tem tudo a ver, porque, em parte, em certo sentido, Enterre Seus Mortos é um faroeste também. Sim. Não é só um faroeste mesmo, tem muito mais. Da onde surgiu esse andar? Foi muito interessante isso, porque conversando bastante com o Celto sobre o desenho do Edgar Wilson, que, aliás, no próprio livro, nos livros da Ana Paula, o Edgar aparece em muitos dos livros dela, né? Que depois, eu primeiro li o Enterre, e depois, na fase da adaptação, li todos, porque eu queria entender de onde saiu esse universo dela. E é sempre Edgar Wilson, é sempre o nome completo. É, No filme, a gente decidiu que só a Annette, só a personagem da Marjorie, falaria Edgar é, ocasionalmente.
Mas todas as outras pessoas é Edgar Wilson. E no desenho, a gente falou muito sobre uma certa normalização que ele tem com esse trabalho que ele faz com a morte, ao redor da morte. Nos outros livros da Ana Paula, ele trabalha em mina de carvão, em matadouro. Em um, ele é um assassino de aluguel. E ele normaliza algumas coisas que para muitas pessoas pode parecer grotesco, um trabalho mórbido, um trabalho... Mas ele não tem... ele normalizou isso na vida dele, mesmo que isso vire um bujão de gás, mesmo que isso gere uma pressão, ele esconde essa pressão e ele faz tudo no ritmo dele, que é o dele. Não importa o que está acontecendo ao redor, ele não se apressa. Ele é imperturbável, ele é imperturbável. Então, nessa sequência, que foi interessante, a gente filmou na região da Serra da Bocaina e era uma estrada bastante inclinada. A minha ideia original era fazer com um trilho. Esse plano é um plano de sequência, né? Só que a gente não conseguia, porque era muito complexo empurrar aquele carrinho para cima e para baixo num plano tão longo, então a gente acabou fazendo com o Steadicam. Mas a ideia era essa, era deixar o plano durar seguindo ele, para a gente entender que o que quer que esteja acontecendo, a gente vai sentir através dele. Então a gente não vai ver o acidente antes e depois ele chegando. A gente vai descobrindo as coisas nessa primeira cena com ele. E foi aí que surgiu esse andar dele bem deliberado, que tem um ritmo muito específico, em praticamente todas as cenas é o mesmo ritmo, que se reflete no ritmo das falas também, do jeito que ele se expressa, e que reverbera um pouco também no ritual de extrema-unção que o Tomás, o Danilo Granger faz, que é Deus te perdoe por tudo que você fez, inclusive pelos passos. A ideia dos passos, de que ele é uma pessoa que anda também. Dirige, né, a caminhonete, que a gente chamava de Filó, apelidamos ela de Filó. Porque todo mundo tinha nome no set. Os bichos, o urubu Josué, todos tinham nome. Todo mundo amigo, uma grande família. Uma grande família, os pobres bichos. Que, aliás, não foram maltratados, são bichos cênicos, feitos pelo time do Rodrigo Aragão, que é diretor também e efeitista. Então ele anda nesse ritmo porque é isso, porque são os passos de Edgar Wilson, é o ritmo de Edgar Wilson, e às vezes pode ser um ritmo até difícil de acompanhar, um pouco talvez até maçante de acompanhar, mas que é o personagem. E a gente calculou muito bem os momentos em que poderia haver explosão no personagem, porque a gente falava, ele é do tipo que se explode uma vez e rápido. Não é uma pessoa que se demora em outros comportamentos, que não esse padrão dele. Eu não acho maçante, eu acho que, pelo contrário, gera um maior suspense. Você está sempre preso ali ao próximo passo do Edgar Wilson. Que, aliás, uma das coisas que ele diz sempre é que ele está sempre um passo atrás da morte, né? Ele acompanha a morte o tempo todo. Tem uma transformação muito grande da trama entre o livro e o filme, Enterre Seus Mortos. Eu acho que a essência de uma terra exaurida, né, da qual coisas estranhas se levantam, está completamente preservada. Mas você amplia o escopo do que está sendo feito, você traz algumas coisas novas aí, por exemplo, essa seita escatológica, né? Nesses casos, o que é melhor? É você conversar com o autor ou autora, no caso, e dizer, olha, vai haver um trabalho em cima, ou simplesmente não conversar sobre isso para preservar a sua independência criativa, a sua liberdade criativa. Eu não acredito que haja um método correto ou um errado e tal. No meu caso, eu sempre tive muita sorte com os projetos que eu fiz, que foram adaptações de livros, porque quando eu era vivo, é uma adaptação do Lourenço Mutarelli, que acompanhou o processo de escrita do roteiro, fez até uma participação no filme como ator, viu cortes do filme, comentou e tal. Tem as questões dele com as minhas escolhas, mas sempre me deu muita liberdade, até porque ele falou, é melhor que o filme seja o filme, faça o filme, depois a gente vê, sabe? Até porque esses livros que eu adaptei, que é também o Era o Cielo, que é um livro argentino, do Sérgio Bísio. O roteiro, no caso do Era o Cielo, foi escrito pela Lucia Puenzo e pelo Sérgio Bísio. Então,
que eram casados, não sei se ainda são, na verdade, mas eram muito próximos. E então a adaptação já veio com uma certa personalidade autoral assim na origem. No caso da Ana Paula Maia, foi mais parecido com o caso do Lourenço, no sentido de que eu falei muito com ela. Tá. A gente se conheceu, ela mora em Curitiba, então a gente se conheceu online, até porque eu comecei a trabalhar em 2020, que foi aquele período que sabemos, né? E muito duro. Quando eu fechei com o Rodrigo Teixeira de adaptar o Em Terra de Seus Mortos, era virada 19 e 20. Ai, meu Deus. E aí quando nossa, vai ser muito bom, eu nunca lidei com esse subgênero do fantástico, que é o pré-apocalipse, ou pós-apocalipse, ou apocalipse em si. Nesse caso é um pouco pré-apocalíptico. O Apocalipse já se desdobrando. Se desdobrando, eu falava né? com o elenco, assim, que é tipo, o apocalipse vai acontecer em breve, mas não é assim, em 30 anos, ou 5 anos, ou 100 anos, é tipo 15 dias, 10 dias. Só que a gente não sabe exatamente como vai chegar, até porque eles estão na periferia do apocalipse, né? Eles estão distantes do onde quer que as coisas sejam decididas. E a Ana Paula Maia foi sempre muito aberta, sempre falou, faça o que você quiser. Ela leu versões do roteiro, também viu corte do filme. Ela me questionava sobre algumas coisas, algumas decisões, e eu me justificava da melhor maneira possível. Mas eu sempre voltava ao livro. Eu andava na filmagem com o roteiro e o livro. Acho que meu livro está até aqui, inclusive, que eu estou andando com ele para lá e para cá, porque vai ter um debate em breve sobre adaptação, justamente, Justo. durante a mostra. E eu estou relendo com os meus rabiscos, minhas anotações e tal. E é muito curioso, eu abro assim numa página qualquer e está lá uma frase que é do narrador do livro, da narradora, mas que eu transformei em fala de algum personagem e tal. Eu acho que ela entendeu porque, assim, eu sou apaixonado pelo universo dela e é um universo muito amplo, tanto que a Balurdes, o Vale dos Ruminantes, Edgar, Tomás, personagens que não aparecem no Enterre, Bronco Gil, que é um outro personagem dela, eles estão sempre ali no universo dela. Às vezes um ganha um protagonismo num livro, aí o outro ganha no outro. Ela até comentou comigo recentemente, só o Tomás não ganhou o livro dele ainda. Mas quer dizer E que o talvez Tomás é venha por aí. interessantíssimo. Muito interessante. Sou bem Interessantíssimo. apaixonado pelo Tomás. E então teve uma conversa, assim. A gente até combinou que a Ana, ela falou, eu quero fazer parte fazer uma garçonete na Spartacus, só que acabou não dando certo, porque ela também super ocupada, ela já lançou 2 livros depois do Enterre, está sempre viajando com a literatura dela. É roteirista também, né? Escreveu Sim. Desalma. E acabou não dando certo dela participar no set, mas ela sempre esteve muito próxima. Ela foi na estreia no Festival do Rio. Ela entende, e ela sempre fala assim, Entre os Seus Mortos por você. Assim, é a sua leitura. É. E isso não afeta o livro em nada. O filme é o filme, o livro é o livro. Eu sempre acho que tem que ser uma coisa. Óbvio que tem um parentesco, mas não de gêmeos idênticos. É um parentesco de talvez irmãos de diferentes idades, ou talvez primos, ou talvez É pai um e filho. retrabalho. É um retrabalho. É. Até porque são linguagens muito diferentes, né? É. Eu acho que essa coisa que tem quando um fã de Harry Potter, por exemplo, vai ver um filme e fala, não, mas faltou aquela cena, ou... Esse tipo de relação não é muito a relação que eu tenho, até porque os livros são bem diferentes de um livro bastante narrativo como um Harry Potter. Sim. Então, o cinema exige que se traga um pouco a dramaturgia, né? Se traga outros tipos de linguagem que complementem ali a literatura. Então, eu permiti os personagens irem guiando um pouco, crescendo um pouco. A Nete cresceu um bocado. Muito, A muito. tia da Nete é meio que só mencionada ocasionalmente no livro. Eu trouxe ela para... Salvo engano, o nome Abalurdes, nome da cidade, não é mencionado Não é em Enterre Seus mencionado. Isso Mortos. foi uma coisa que eu pedi um pouco permissão para Ana Paula, porque a Balurdes aparece em vários dos livros, e é essa cidade fictícia que é muito simbólica na obra dela, mas eu me dei conta disso, de que ela não menciona no Enterre. É. E eu queria muito situar em Abalurdes, porque eu queria me comunicar com a obra dela de uma forma mais ampla. Vocês chegaram a conversar sobre o nome Abalurdes? Porque para mim parece uma junção de Lourdes, que é um lugar de peregrinação católica importantíssimo na França,
E Abadiânia, João de Deus, que é a cidade que vivia em função dele, até os escândalos e denúncias e tudo mais. Você acha que é isso mesmo? É uma Eu junção? acredito que sim. Tá. A Ana, eu amo a Ana, assim, traga ela um dia aqui para Tá. conversar. E ela é muito misteriosa. Quando eu tinha dúvidas que ela não queria falar, isso é um mistério e eu não vou te, te contar, assim, coisas do meu processo. Então ela sabia também onde estava o limite. Por exemplo, ela me contou que estava escrevendo sequências do livro, que já saíram. Ela fechou a trilogia, ela chama de trilogia do fim. Só que o segundo livro saiu quando a gente estava filmando ou em pré-produção. E eu falava, mas o que vai acontecer? Porque, né, vai que vai ter um segundo filme também. Aí ela, não, espere aí, quando tiver o livro, quando sair, você vai descobrir. E é claro que no dia que saiu, eu fui lá e li o livro e é evidente que tem milhões de diferenças em relação ao filme. Sim. Você acha que essa relação do nome com Abadiânia e Lourdes, de alguma maneira, influenciou a sua visão dessa cidade fictícia, da maneira como ela é retratada no filme? Sim, eu acredito que sim. Porque o que acontece no livro é que tem uma presença evangélica É. muito forte. E eu, particularmente, eu me interesso muito pelos assuntos religiosos, como aparecem também nos outros filmes, e pesquiso até isso e tal. Quando alguém me pergunta qual é a sua religião, eu falo todas. Mas eu tenho uma questão um pouco pessoal com centralizar na fé evangélica uma espécie de vilania e tal, que é uma coisa que até ocorre, né, às vezes, na dramaturgia, no cinema. Mas para mim é um pouco complexo, porque tem um pé na realidade, e a gente está falando de uma fantasia apocalíptica, e eu pedi também essa permissão de criar uma seita nova, uma fé nova, para a gente poder entrar de fato no terreno da fantasia, que foi algo que a Ana também recebeu bem. Eu acho que a primeira versão do roteiro era um bocado exagerada nesse sentido, porque como eu estava criando livre, a parte da escrita sempre é mais difícil, porque você fica olhando aquela página e você pode escrever absolutamente o que você quiser. Se vai dar para fazer ou não, você pensa depois. Mas como eu estava às voltas com a escrita do roteiro e pesquisando e tal, eu deixei a coisa crescer. Depois eu fiz um enxugamento da coisa para ela ter um tamanho ainda que um pouco maior, eu creio que no livro, mas que ela tivesse uma função no livro como essas pessoas que ela descreve entrando no rio e saindo do rio e falando que no fundo do rio ficam as almas penadas quando as pessoas saem batizadas e tal. E aí, no início a gente até pensou em rios e tal, mas por conta de uma logística difícil de produção, assim, eu inventei essa piscina, que eu acho que serve até bastante A piscina interessantemente vermelha é algo que causa mal-estar, assim, é bom. Não, essa piscina foi toda uma saga da gente pesquisar como é que isso podia ser feito, sem a gente arruinar a piscina do lugar onde a gente estava filmando e tal. Mas no fim deu tudo certo e no final ela foi descolorida com um outro produto que tem o corante, depois ele dissolve o corante, vai para o fundo. Foi um processo bem, bem interessante. Então foi isso. Então, mas sim, eu acho que eu tenho essa sensação de que a Ana Paula ela coloca os personagens num universo em que a fé é importante, tanto que o Tomás também é um padre, Sim. ainda que excomungado. Os personagens têm essa relação com as fés, e eu acho que no momento de fim, nesses livros, nessa trilogia da Ana Paula Maia, você sente que as pessoas estão se conectando às fés de maneira talvez apressada. Não sei. Como provavelmente aconteceria mesmo. Como provavelmente aconteceria. Né? Então foi isso. Aí eu. E você deu um nome para essa seita, Soroshi. Soroshi. O que quer dizer esse nome? De onde veio esse? Eu me interesso por nomes. É uma palavra que existe, é o mal da montanha, né? Mal da montanha? Quando você vai em Machu Picchu ou em lugares muito elevados. Tá, e você tem uma espécie mal de altitude. Alto, assim, uma espécie de embriaguez com a altitude. Por causa da hipoxia, de ter menos oxigênio. E aí eu fiquei pensando em palavras, como é que isso podia ser nomeado e tal. Eu me lembrei dessa palavra
E me pareceu interessante no sentido de que é pela embriaguez um pouco que você se conecta com um certo além, um Tá. pré-morte, assim. Claro que não é, enfim, o Soroshi em si, as pessoas Claro. sabem muito bem lidar. Claro que se nós formos lá desavisados e É, tal, provavelmente teremos problemas. não. Mas as pessoas lidam bem, sabem como lidar com essa condição. Mas eu, com muito respeito, assim, me apropriei do nome para essa nova fé. Até porque, na minha definição, o nome nem importaria tanto. Importaria mais o rito ali, como eles seduziriam as pessoas pro rito. Que eu tomei a liberdade também de deixar ser um pouquinho, não digo nonsense, mas um pouquinho institucional, quase do tipo, venha para a nossa empresa, Sim, sim. porque é um momento ali oportunista, de tipo, as pessoas estão querendo algo assim, então por que não? E foi assim que surgiu. O contorno apocalíptico é bastante expandido no filme em relação ao livro. Fim dos dias, essa sensação de mal-estar civilizacional que a gente está tendo, isso é algo que está presente na sua mente? Assim, você pensa nisso bastante? Penso muito, porque eu acho que no início, quando eu li, eu pensei, eu senti as influências bíblicas na obra da Ana Paula, a própria frase, enterre seus mortos, é de um dos evangelhos, que ela recontextualiza um pouco, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E eu sentia que pode parecer louco isso, mas eu pensei, esse filme podia ser um pouco Cecil B. DeMille, assim, um pouco Os Dez Mandamentos, um pouco ter Tem, uma vibe tem céu vermelho, um pouco tem ovelhas pragas. mortas às centenas por todos os Claro que quando eu lados. conversei isso na produção, tipo, Cecil B. DeMille é referência, entende? Mas eu fiquei pensando que teria algo talvez lúdico. Eu gosto de filmes como Melancolia, outros filmes que tratam da ideia de apocalipse, mas a gente não estava realmente pronto para 2020, porque aí, quando chegou março e eu estava começando a escrever, e a gente teve que ficar isolado, completamente isolado, com os parentes adoecendo, alguns morrendo. Chegou uma hora que eu olhava aquele roteiro e eu falava, gente, que momento para para você, o roteiro, vir É, falar comigo, sabe? E foi difícil, assim, foi um tempo, a gente não sabia nem se e como a gente ia filmar, porque ninguém estava filmando, os cinemas estavam fechados, tinha aquela coisa do tipo, não, é 2 semanas, não, daqui um é, mês. é. A gente ficou em suspenso É, ali durante muito tempo, né? Os prazos se dilatavam, encolhiam, iam e voltavam. abria e fechava, É, e aí, e o luto foi vindo muito junto, estranho, né? porque o luto começou a vir também. É, As pessoas começaram a nos deixar. E foi muito duro isso, foi muito... Teve uma hora que eu falei comigo mesmo, eu vou seguir. Falei com o Rodrigo, o produtor, a gente vai seguir, vamos em frente. Ele, não, vamos seguir, a gente vai filmar sim, vamos lá. E eu segui com o roteiro, conversando com a produção, à distância, com a Ana Paula e tal. E a gente foi filmar de fato em meados de 2022, ainda sob protocolos de segurança muito altos. E a gente foi muito abençoado, ironicamente, talvez, não sei, porque a gente não teve nenhum caso de Covid na equipe, mas outras produções tiveram casos de Covid na equipe, tiveram que parar a produção, tiveram que... A novela, Amor de Mãe, parou sim. de gravar. Era uma situação muito... O Celton tem postado agora vídeos da época da filmagem. Eu estou sempre lá completamente descabelado de máscara. Eu falo, gente, eu não tenho nem memória exata desses dias, porque foi tudo tão louco voltar a filmar nessas condições. Mas o fato é que a gente filmou, e aí o filme teve uma pós-produção longa, por diversos motivos, tem muitas composições e Sim. efeitos e tudo mais. E o fato é que, assim, o apocalipse se renova, né? Porque aí, tudo bem, o Covid foi se normalizando um pouco a coisa, todo mundo tentando, num primeiro momento, ok, acabou, vamos lá, vida que segue, força, foco.
Mas todo mundo também um pouco carregando o trauma, que acho que é um trauma que todos carregamos ainda, né? Não acho E que algumas ninguém pessoas bate. perderam, né? Pessoas muito queridas, tudo mais, Eu né? perdi pessoas muito queridas, então Nós também. é, É, a gente fica é. porque Foi muito chocante, na verdade. Acho que eu lembro quando começou as primeiras imagens daqueles caminhões saindo com os corpos na Itália, no norte da Itália, que naquele momento era o epicentro da coisa. Era inacreditável olhar aquilo, né? Você falava, como é possível uma coisa dessa? E, no entanto, a gente passou muito, né? A gente chegou a 4.000 mortos por dia, né? É impensável. É um é apocalipse, impensável, né? é um apocalipse. E isso é uma coisa que a gente vai carregar, é uma cicatriz que a gente vai carregar para sempre, né? Eu sinto. Você não acha que a É uma gente coisa deve geracional. carregar essas... Deve carregar, porque né? é geracional. Como é que você fala de uma pessoa que atravessou a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer? Ela, ela vai carregar aquilo, não vai? Você É. não falar, sarou. Então a gente carrega. E a gente vai vendo essas renovações, assim, porque aí algum tempo depois começou essa nova crise no Oriente Médio. Eu tenho... o meu avô era palestino. Ele Sim, veio nos anos 30 para cá. Eu cheguei a visitar a região em 2017, que era uma época que, assim, não dá para chamar de paz, mas era uma época em que era possível algum tipo de trânsito, algum tipo de... Ainda que Gaza já fosse a sim. promessa do que seria. E aí começou a acontecer essas coisas, assim, pouco depois. E aí, conversando com a minha família, conversando com pessoas que eu conheço. Também tenho amigos em Tel Aviv, do mundo do cinema. Também tenho... e vendo que um novo apocalipse, um novo fim do mundo acontece ali, naquela região. Eu costumo dizer que em qualquer lugar, qualquer dia, em vários lugares do planeta, tem um apocalipse Exatamente. acontecendo. É, Inclusive nas nossas quarteirões, nos nossos... sim, sim. Sempre tem pessoas para quem a situação se tornou irremediável. Você está no Sudão, você está na Ucrânia, você está em Gaza. Essas coisas, para as pessoas que estão vivendo aquilo, é um apocalipse Sim. sempre, né? É isso. E quando a gente vê, por exemplo, eu fui ler o livro do Apocalipse, do Novo Testamento, o último livro, né, Sim. da Bíblia, porque eu sinto que é uma referência forte para essa trilogia da Ana e tal. E a imagética da coisa é fenomenal. É Do muito livro do louco, né? Apocalipse. É uma loucura. Nossa, você tem que ler um capítulo por dia. São curtinhos, mas porque você sai assim, parece que você teve uma viagem. E esse livro, enfim, não sei exatamente qual é a cronologia dele. Acho que é, sei lá, no primeiro milênio, depois de Cristo, talvez, o livro do Apocalipse. Mas mesmo quando a gente fala do Velho Testamento, dilúvio, a gente lida com essas ideias de fim e recomeço desde que Desde que a a gente humanidade começou a existe. registrar, e possivelmente antes. Possivelmente antes. Talvez a gente carregue. A gente tem essa fixação com o Apocalipse, Pois né? é. E isso em várias culturas. Não estou dizendo só a civilização ocidental, tudo mais. Talvez a gente carregue no DNA da gente as marcas de vários apocalipses pelos quais a humanidade passou, quando ela ainda não sabia que ela era humanidade. Quando eu Né? não sabia. E, inclusive, uma certa pretensão que vem com o fato de como a gente ainda está aqui, a gente já rolou tudo isso que rolou. E a gente sabe que a gente faz bobagem, né? A gente sabe que a gente faz A gente bobagem. sabe que a gente, né, pede confusão, né? E aí a gente fica nessa coisa, tipo, mas a gente ainda está aqui, então a gente consegue lidar com qualquer coisa. Eu tô vendo a hora que a gente... Espero Qual que não. será o... Ó, deixa eu falar de dificuldades mais terrenas, tá? Desde 2011, seu primeiro longa, que é Trabalhar Cansa, em parceria com a Juliana Rojas. Depois você fez Quando Eu Era Vivo. Daí... O Silêncio do Céu. O Silêncio do Céu. Belíssimo filme, fora desse seu universo, em geral, um outro tipo de horror ou de desconforto, né? E fora do país. Fora né? do Foi um filme país muito também, especial, no Uruguai, né? As Boas Maneiras, em parceria com a Juliana de novo. Todos os Mortos, em parceria com o Caetano Gotardo, e agora Enterre Seus Mortos. Além disso, desses 6 longas em 14 anos, a gente tem várias séries em que você trabalhou, curtas. É uma produção um bocado regular, um bocado frequente.
para os parâmetros do Brasil, em que a produção é muito difícil de ser levantada. Qual o segredo? O que você anda... Como você consegue manter essa regularidade? Dá 2 filmes por... Um filme a cada 2 anos e meio, por aí. Eu confesso que recentemente, quando eu tive um pensamento sobre isso, acho que talvez o segredo seja não pensar nisso muito e ir em frente. Porque quando eu tive um pensamento sobre isso, eu falei, gente, quase dá para eu me aposentar já. Mas, na verdade, eu mesmo fiquei um pouco surpreso, porque assim, o que aconteceu foi, quando a gente saiu da faculdade, essa minha turma, eu, Caetano, a Ju, o Daniel Turini, que trabalha no som, tem um estúdio dele de som fenomenal, na Confraria de Sons e Charutos, todos somos da mesma turma da faculdade, e no início foi bem difícil, assim, porque a gente sai com os roteirinhos de curta, batendo na porta das pessoas, e demorou, não foi assim... Entre a gente sair da faculdade em 2004 com Lençol Branco, nosso primeiro curta, um pouco, a gente já tinha feito vários exercícios, pequenos curtas, tal, mas o curta circulou um pouco mais. Entre esse, eu e a Ju, a gente foi filmar de novo, foi num ramo, que foi em 2007. E nesses 3 anos, a gente ficou basicamente... Batendo na porta. Batendo na porta. E inscrevendo em editais e tal. E nisso a gente conheceu a Sara Silveira, que nos adotou um pouco, assim. A gente levou o roteiro de um ramo para ela, desse curso. Sara Silveira, produtora, super atuante no cinema brasileiro. Naquela época o Carlos Reichenbach era vivo, né? Sim. Todos sentem muita saudade dele, do círculo, assim. Eles eram sócios na 19 e tal, e a Sara era a chefe ali da casa. E a Sara, ela falou, eu faço esse curtinho de vocês, sim, mas não me interessa ficar fazendo curtinhas de vocês. Cadê o projeto de longa? Eu e a Juliana, sim, não pensamos nessa possibilidade? Nessa possibilidade ainda. Aí fomos para casa, vamos pensar, levantamos ideias, e aí foi surgindo aos pouquinhos o Trabalhar Cansa, que se chamava Um Pequeno Investimento. Aí a gente foi para a Sara com o argumentinho, li e gostei muito. Esse título é pavoroso, não vou fazer um filme chamado Um Pequeno Investimento. Podem pensar outra coisa aí. Ela estava certa, desculpa. Ela estava coberta de razão. Trabalhar Cansa é um incrível título. E é um título até... Um pequeno investimento não anima muito, não. É um título meio roubado, assim, mas roubado também com muito respeito do Cesare Pavese, que é o Lavorar Estanca, que é um poema dos anos 30, eu acho, dele. O filme não é uma adaptação do poema, mas a gente estava lendo Pavese na época e esse poema é um homem voltando para casa do trabalho um pouco afundado, assim, com o peso das coisas e tal. E aí chegamos ao Trabalhar Cansa por conta do Pavese um pouco, do Lavorar Estanca. E a Sara ficou feliz com o nome, não lembro se a gente contou para ela dessa inspiração do Pavese na época, ou se a gente tomou o crédito todo. Mas eu acho que não tenho como dizer o valor que teve a nossa relação com a Sara, porque a gente estava ali muito jovem, saindo da faculdade, a gente tinha nossa base de segurança, nossa amizade, nosso sistema de suporte, nossas famílias, mas ter uma produtora mais experiente que gostou do nosso trabalho, e não só gostou, como foi incisiva na crítica ao nosso trabalho, mas também falando, o filme é autoral de vocês têm o corte final, ela sempre respeitou muito isso. Esse contato com a Sara e com a Maria Ionesco, e com o Carlão também por tabela, foi muito importante pra gente, porque foi quando a gente começou a entender como é que a gente podia trabalhar de um jeito profissional e de um jeito consistente, trabalhando todos os dias, tendo uma certa regularidade no trabalho e aí mais anos se passaram, porque entre um ramo e o Trabalhar Cansa foram 4 anos, 2011 o Trabalhar Cansa, então tudo isso levou tempo, assim. Depois do Trabalhar Cansa, a gente sentiu que, porque ele passou em Cannes, porque ele circulou bastante, porque ele foi um filme... não foi um filme unânime. Eu acho bárbaro, né? Eu fiquei muito feliz quando eu li a sua crítica. A gente não se conhecia, na verdade a gente se conhece pessoalmente hoje. Estava falando do meu lado fã, que eu ficava lendo e tal. Na época eu morava com os meus pais assinavam a Veja, eu pegava cadê?
Cadê as críticas? Não dos meus, dos outros, qualquer filme, eu pegava, pulava, assim. Ai, meu Deus, inteira, agora eu tô eu sem ia pra graça. baixo Eu falei das que eu nunca fiquei críticas. tímida na vida, mas agora eu tô sem As graça. pessoas falavam, mas ela é tipo a nossa Pauline Kael, né? Nossa, tipo, eu falava, tentava definir, assim, a coisa, porque eu adorava chegar lá e ler. E aí, e porque tinha essa coisa também, porque não era positivo ou negativo, não era tanto isso, era a seriedade da crítica também, que eu admirava. E claro que eu curtia também quando eu concordava com as coisas, era divertido, porque Lógico. eu falei, sabia que... Mas, então, depois do Trabalhar Cansa, aí, por exemplo, aí eu conheci o Rodrigo Teixeira, que me chamou para conversar. Quer dizer, eu já tinha conhecido o Rodrigo Teixeira e trabalhei lá como roteirista de outros projetos, para outros diretores. Vamos apresentar o Rodrigo para quem não Sim. conhece. O Rodrigo é um produtor, possivelmente produtor brasileiro com maior trânsito internacional. Tem participado de produções importantíssimas, né? E tem um tino danado para escolher, né? O que ele vai produzir. Porque eu já conheci ele tal quando ele mencionou o roteiro de A Bruxa, por exemplo, que ele teve contato com o roteiro. É uma das produções dele. E aí, parece interessante. O Rodrigo Tranarelli falou, eu vou... Você gosta da Bruxa? Gosto. Eu gosto tanto da Bruxa também. Ele falou, eu lembro dele falando, eu vou fazer esse filme. Eu falei... Olha, fez e virou esse filme. Você falou da Bruxa, é interessante. Tem várias categorias em que a gente poderia colocar seu trabalho. Horror, mistério, mal-estar, fantasia, sobrenatural. Qual a palavra que você prefere? A minha palavra preferida para falar do seu filme seria desassossego. Eu gosto. Boa, vou roubar. Seja qual for seja qual for a trama, seja qual for o pivô da história, é o desassossego, é a sensação da gente de que algo não está certo. Uhum. É muito boa essa definição, porque quando... A minha história, já contei algumas vezes essa história por aí, mas eu gosto disso também, porque é verdade a história, então vai consolidando. Meus pais ficam assim, mas não fica contando essas coisas. Porque eu tinha 7 anos e meus primos mais velhos, uma prima em específico, um pouquinho mais velha que eu, assistiam filmes de terror e eu não podia, porque não me era permitido. Mas eu ia na locadora de filmes e eu falava, eu quero ir naquela prateleira. E meus pais não deixavam, mas eu ganhei na insistência. E quando eu adentrei essa coisa do fantástico, da ficção científica, eu me apaixonei bastante, porque justamente essa inquietação, esse desassossego que você menciona, eu via como algo muito rico para a dramaturgia. E não importava tanto se era o primeiro que eu vi de fato, que é A Volta dos Mortos-Vivos, o dos anos 80, não o do Romero, o Return of the Living Dead mesmo, que é o do cérebro. Sim, Brains. We need brains. Que eu até revi recentemente, é um bom filme. Assim, na sua medida, inclusive com muita comédia, muito humor. O horror não nega o humor, isso é algo... E eu comecei a ficar fascinado, porque tinha uma coisa também da hierarquia, que eu ia na locadora e tinha um Bebê de Rosemary e A Volta dos Mortos-Vivos. Eu não tinha uma noção de um é bom e o outro é trash, um é A, o outro é B. Eu é que criava um pouco a minha lógica de hierarquia. E meus pais ficaram meio assim, porque eu comecei a querer só assistir esses filmes e tal. E eu até hoje falo pra eles, porque eles que também me deixavam ver A Bela Adormecida, Branca de Neve e outros filmes que eu considero também altamente perturbadores. Super perturbadores, E o que eu achava interessante era que é isso, o filme ele tem um pé na vida real, você entende os assuntos relativos à morte, ou na própria Volta dos Mortos-Vivos tem uma ameaça política nuclear, de que eles vão isolar aquele lugar e destruir aquela cidade, porque não tem como conter aquele negócio. Então você vê que tem um pé na realidade, só que tem uma liberdade temática e de abordagem que eu acho que faz as asas abrirem um pouco, assim. Mas então isso que me fez me apaixonar pelos gêneros em geral. E aí não só horror ou terror, também o thriller, também o musical, também o ficção científica, também... Que era assim, as prateleiras maiores nas locadoras eram sempre comédia e drama. Era que tinha 1 milhão de fitas VHS. Sim. Eu sou filho dessa era, então... E as prateleiras menores tinham gênero.
E aí tinha o gênero nacional, que era essa coisa complicada, porque aos nacionais não era nem permitido entrar na comédia ou no drama, né? Tinha que ficar no nacional. Mas... E não que eu não visse, eu também ia lá e falava, hoje eu quero ver JFK, as fitas duplas, assim. Hoje eu quero ver um drama político de 3 horas, não tinha nenhum problema com isso. Mas eu tinha um carinho muito grande por essas outras prateleiras. E eu e a Ju, quando a gente se conheceu na faculdade, a gente se conectou um pouco nisso, porque ela também era esse tipo de cinéfila, Eu também sempre fui onívora, assim, desde pequena. Não, para mim, eu achei super interessante você falar isso, porque eu nunca tinha pensado nesses termos de eu criei as minhas categorias, eu não sabia se era bom ou se era ruim, eu sabia que estava me interessando ou não. Né? É uma maneira super legal de conhecer o cinema essa, de você ir descobrindo e muito puxando, bom, porque você não tem do carimbo, esse ganhou o Oscar, esse ganhou a Palma de Ouro, esse ganhou, nem sabia o que era Palma de Ouro. Oscar eu acho que eu sabia, porque passava na TV e tal, mesmo aos 8, 9 anos eu devia ter isso no meu imaginário. Mas quando você vê e você faz... Depois eu comecei a colecionar os guias de vídeo. Rubens Evaldo Filho... E aí era muito difícil, porque aí você via que o filme existia. Eu quero ver Cabaré. Só que Cabaré não tinha nas locadoras do Tucuruvi. E tinham várias locadoras, que tinha isso. Eu conseguia ir andando as 5 ou 6. E cada uma tinha um acervo melhor. Hoje eu quero... aquela tem um acervo bom de clássicos. A outra tem um acervo bom de... Só que aí, não, Cabaré eu tenho que ir na 2001, na Paulista, porque só tem lá. Eu tava ali na... Pinheiros, Vila Madalena, e também não tinha Cabaré, não. Pois assim, não, Cabaré eu ligava. Só 2001, Só 2001 tinha essas coisas. Depois abriu lembro... uma na Pedroso de Moraes, eu fiquei feliz. E eu lembro que uma vez eu fui na 2001, a primeira vez que eu fui, eu falei que era Cabaré. Ai, tá quebrada a fita. Eles até pegaram e me mostraram. Porque quebrou, lascou. Aí eu, meu Deus, como assim? Só tem uma. Eu, tipo, não conseguia ver Cabaré, porque a fita estava... Aí eles consertaram a fita, não sei como. A carcaça lá da fita e eventualmente eu podia alugar o filme para assistir Cabaré em VHS. Mas era isso, a gente vivia numa época que não tinha nem internet, assim, não tinha... Era bom, não era? Era bom, você tinha que ir atrás do filme, você tinha que batalhar, sair da sua casa e caçar o filme como caça ao tesouro mesmo. E quando você chegou a TV a cabo, que chegava a revista, e eu ficava vendo, vai passar um Inquilino do Polanski 1h no Telecine. Daí você tinha que ficar lá gravando, apertando o botão de rec. No meu caso, você rec. ficava acordado, tipo, assim, tentando ficar acordado. Horror clássico. Para você, qual é o grande cineasta do horror? Vamos pegar ali anos 50, 60, que é uma época muito legal do horror também. Qual é para você o grande cara? O cara. Então, aqui é meio clichê assim falar isso, mas é que eu me enlouqueci bem cedo também com Hitchcock. Esse foi um que também eu não tinha muito. Eu tinha os guias de vídeo, a revista 7, que eu era também leitor assíduo, mas eu sabia que era um diretor importante, mas eu lembro de ver Um Corpo que Cai na TV, por exemplo. Eu via os filmes como dava, assim, como eu podia. E eu lembro de um momento quando eu devia ter uns 12, 13 anos, talvez, que foi quando eu consegui finalmente ver Os Pássaros. E aí foi assim... Foi um tsunami de... Porque é quase como se... Sabe aquela sensação boa quando você falou, fez pra mim o filme? Porque os elementos eles estão tão de humor, começa mesmo uma comédia romântica, e de repente a coisa começa a ficar esquisita, e de repente você não sabe nem o que está acontecendo, mas é um apocalipse, e as pessoas estão todas enlouquecendo. E eu não tinha habilidade ainda, talvez, para ler camadas, 1000 camadas profundas no filme e tal, mas eu sabia que tinha algo ali. Então eu ficava voltando a ele. É um filme que eu sempre volto a ele, assim, porque eu fico especialmente na questão das transições de gênero, que eu acho nesse filme... O Hitchcock sempre fez isso também em outros filmes. Mas é que nesse filme, eu acho inacreditável que o filme comece como começa e vá para e termine como termina. É que a vida vai indo e de repente algo estranho acontece. A gente estava aqui flertando, trocando bilhetinhos, falando de periquito de lovebirds. E de repente... Vou te contar uma coisa dos pássaros. Eu tinha uns 5 anos, passou na TV, eu estava com os meus avós. Que me deixaram ver, porque, sei lá, né? Assim, era uma televisãozinha pequenininha, a gente pôs 3 cadeirinhas na frente e no meio dos dois. E a TV era preto e branco ainda.
E eu tenho certeza que eu vi o filme colorido. Foi tão chocante que a memória que eu tenho do filme, aquela cena da explosão no posto de gasolina, eu vejo colorida Aham. na minha memória, Louco de isso. tão chocante que foi. Mas eu contei para meu marido outro dia que eu, mais ou menos nessa mesma época, eu tive certeza que eu vi o coelhinho da Páscoa entrar no meu quarto também. Eu lembro até hoje do coelhinho da Páscoa. Imaginação fértil ali. Mas, assim, gostando como essas coisas estimulam a sua Estimulam. imaginação. Eu acho que foi tão importante para mim ver essas coisas em idades que eu não deveria estar vendo elas. Deveria É, sim, entendeu? É isso que eu defendo. eu acho, hoje eu Deixa a tenho. criança passar medo um pouco à noite e tal, Pois é, mas e faz faz parte. Eu acho parte. que expande um pouco umas É. áreas do. Não sei, dando uma de É. Não, cientista. não posso dar Do conselho, cérebro. não posso dar conselho para pai e mãe Não, nenhum. É pois isso, não é. tô dizendo, só estou dizendo que para mim foi legal, Eu entendeu? tenho 3 sobrinhos e uma sobrinha de idades diferentes, entre 2 e 11 anos. E um dos meus sobrinhos de 11, o Gustavo, tem falado, vamos ver um filme de terror? Vamos... Só que ele tem um pouco de medo. Aí eu falo pra ele, Gustavo, com 11 eu já tava, sim, já tava querendo ver Bergman. É. E aí, ele, não, vamos ver, mas tem que ser, não pode ser tão assustador, senão eu tenho pesadelos e tal. Aí, recentemente, a gente ficou horas, eu fui na casa deles, a gente ficou horas escolhendo, alguns minha cunhada vetava, não, Alien não, outro, não, esse também não. Aí, Gustavo, mas por quê? Não. Aí, o Gustavo queria ver Encurralado. Aí, eu descobri que ele já tinha visto Encurralado no YouTube, em fragmentos, assim. Então, pra ele, ele falou, esse é seguro, esse eu vou curtir, não é tão de terror. Só que aí a gente voltou pra lá e pra cá e a gente acabou decidindo ver Sinais, do Shyamalan. E aí foi muito legal, um filme que eu já vi várias vezes, mas ele ficou bastante transtornado Ó, com algumas eu, sequências. eu vou te dizer que aquela cena de Passo Fundo dá um mal-estar. Passo Fundo, E coitado. ele fazia assim, Ah, acabou. Tapava os mas ouvidos. faz parte. Faz parte. Horror recente. Horror Bem recente. Qual, recente. assim, o último filme realmente bacana de horror que você viu, você acha? Recente mesmo, assim, Não do pensa muito. tipo... Vai assim, no... Olha, para ficar nos casos, a gente está falando bastante de cinema americano, né? Porque tem É, uma influência evidente. Eu lembro que eu fiquei muito positivamente surpreso com o primeiro Invocação do Mal. sim. Eu admirei a execução daquele negócio, porque eu falei, essas pessoas aí estão sacando a caixinha de ferramentas do terror, eles estão usando muito bem. Porque o filme, mesmo em mim, que sou ultra vacinado, tipo, difícil eu passar medo. A gente cria calo, Você né? cria calo. Eu É. até gosto da sensação, mas aí tem que ser uma coisa bem... e nesse filme eu lembro que eu fiquei positivamente surpreso porque me causou vários calafrios, muitos sustos muito bons. E aí eu comecei a acompanhar o James Wan bem, assim. Eu acho ele um excelente artesão do Excelente gênero. artesão. É. Que tenha virado uma franquia meio É. Marvel, quase, talvez não fosse tão necessário isso, mas até porque os filmes são irregulares, os Eu, spin-offs eu e tudo queria ver o mais. James Wan dar um voo mesmo, assim. Eu queria ver chegar o momento Robert Eggers dele e ele falar, agora eu quero fazer uma coisa exatamente do jeito Que que eu quero. talvez devesse ter sido o... Como chamou no Brasil? O Maligno? Maligno. Maligno Maligno. é muito legal. Que é divertidíssimo. É divertidíssimo. É Mas... totalmente. É, É, eu queria... Enfim, eu queria... mas é que eu acho assim, eu acho que tem cineastas que têm uma noção e no trabalhar, que isso me dá uma sensação, no Enterre Seus Mortos tem umas horas também que me dá aquele mal-estar. Uhum. Eu acho que isso é um dom de um cineasta. Eu acho que o William Friedkin conseguiu fazer isso no Exorcista, sem sombra de dúvida. O Kubrick no Iluminado. É fazer você se sentir mal com alguma coisa, não necessariamente ter medo. E eu acho que o James Wan sabe chegar nesse lugar e eu queria ver ele investir E nele, de talvez ele fato. esteja se preparando para isso, é porque ele também tá, aí vai, faz Aquaman, tá É, fazendo também um monte de coisa. pois é. E tudo bem também, não vou longe de mim julgar as pessoas, mas ele tem, a caixa de ferramentas deles é bem completa e afiada, É, é. então ele pode fazer uso disso. E aí você falou do Eggers, do Ari Aster, são todas pessoas que me interessam, o próprio Shyamalan, são todas pessoas do gênero nos Estados Unidos que me interessam bastante.
E no Brasil tem toda uma galera agora, né? Quando É. eu e a Juliana estávamos na faculdade, não tinha muito essa galera. Não, não. E De eu acho repente isso muito virou uma interessante. descoberta no Brasil. Para encerrar, Marco, deixa eu te fazer uma pergunta seguinte. O cinema brasileiro está numa fase excelente, né? Não só há vários anos a gente vem lançando filmes incríveis, alguns alcançam grande público, outros não, mas tem essa projeção toda que ganhou com Ainda Estou Aqui e agora com Agente Secreto também. Quer dizer, prêmios em festivais importantes, possibilidade. Você acha que isso, de alguma maneira, pode se refletir no panorama da produção nacional? Pode facilitar alguma coisa no panorama da Sim, produção? certamente. Porque eu lembro quando eu fui prestar cinema, e é engraçado, porque aquela coisa de escola, tipo, agora vai chegar a faculdade, vai prestar o quê? Aí teste vocacional, aí eu ia bem em exatas, eu era da matemática, da física, humanas, literatura, eu gostava, mas assim, eu ia mal. Aí tudo dava para eu fazer engenharia. Aí eu falei, gente, mas não pode estar certo isso. Eu adoro, não tem problema, mas como assim? E aí um colega meu, o Eliésio, que virou médico, inclusive psiquiatra, uma hora a gente estava conversando no colégio, ele falou, amigo, o cinema tá escrito na testa. Aí eu falei, medicina tá escrito na sua. Aí a gente falou, vamos, e fomos. E fomos. E meus pais sempre dando muito suporte, mas assim, 98. Que meda, né? E eu lembro que o fato de que Central do Brasil aconteceu naquele momento criou, até para mim, a ideia de que o filme ganhou o Festival de Berlim, o filme foi ao Oscar e tal. E não que a gente faça filmes por esse motivo, né? A pulsão vem de outro lugar. Claro. Mas o fato de que houve esse respeito internacional e que reverberou no respeito nacional também nessa época de Central do Brasil e que depois seguiu com muitos outros filmes grandes, criou uma sensação amigável, uma sensação de que é possível, que bate de frente com aquela ideia do tipo, a gente não sabe fazer isso, ou, ai não, isso aqui não dá certo aqui. Eu ouvia muito isso crescendo. Sim, aqui eu isso não dá ainda certo. ouço. E essa ideia de que aqui isso não dá certo é muito frustrante, meio castradora, até porque se você já parte do princípio de que não dá para fazer, aí não vai fazer mesmo. E eu sinto que agora nosso cinema tem muitos altos e baixos, né? Uma hora isso acontece. É sempre uma guerra, é uma né? guerra. Mas agora, com esse momento que veio, assim, curiosamente, o Walter de novo. E hoje eu conheço o Walter. É engraçado, na época era um moleque lá. Tananã, e hoje eu vejo o Walter. Walter, tananã. Vi o filme dele no Festival de Londres, que estava passando em Terra Seus Mortos. Então eu fico, gente, olha que curiosa essa vida. E é possível, viu? É possível. Não é impossível. Então, todo esse tipo de coisa é bom porque vai expandindo essa ideia de que é possível. E a gente precisa ter essa ideia sempre renovada, porque é isso, as gerações também vão se renovando. Eu sinto que as pessoas estão chegando também bem pé na porta, assim, as pessoas mais jovens estão saindo, as pessoas se comunicam comigo. Você pode ler meu roteiro, eu sempre gosto de falar com as pessoas que estão na escola, na faculdade, dar palestras e tal, para falar assim, tipo, gente, é isso, eu e a Ju morava em Campinas, eu no Tucuruvi, a gente não tinha ninguém cineasta ou nem das artes na família. E a gente foi lá porque a gente amava o negócio e a gente foi batendo na porta, foi batendo na porta, foi batendo na porta e se associando com pessoas. A gente talvez não tivesse o talento de produção, mas existem pessoas que têm esse talento. E é isso, produção, gente. Tipo, precisamos de produtores e produtoras. E precisamos ouvir as críticas de produtores e produtoras. Precisamos ouvir as críticas de produtores e produtoras, porque não é só a gente com a nossa ideia genial, a nossa obra-prima absoluta. Isso não é assim. Tem que aceitar o olhar de fora também um pouco, né? E acatá-lo ou não, mas saber ouvir é importante, não é? Sim, porque no fundo todo mundo quer, mesmo com Em Terra Seus Mortos, um filme estranhíssimo, talvez, mas é óbvio que a gente quer que... Eu não faço filme para eu ficar vendo na minha casa, inclusive nem vejo depois, assim. Quer dizer, até trabalhar cansa quando era vivo, eu já vejo, assim, no momento imediato, eu até fico, até o lançamento, depois dá umas férias. Mas a gente quer que as pessoas vejam, é o propósito, né? Enfim, eu acho tudo isso muito positivo. Eu estou aqui já cheerleader do Agente Secreto, nessas jornadas aí internacionais todas. E porque é isso, é fazer a água ferver um pouco, sabe?
para poder cozinhar, entendeu? E quanto mais gente, mais força também, Exatamente. não é? E é uma turma, assim, É óbvio que eu tenho talvez mais contato um pouco com as pessoas que são de gerações mais próximas da minha, mas a verdade é que, assim, é um panorama de gente muito legal que está no audiovisual no momento, no Brasil. E vamos fazer aumentar. Vamos. Pessoal, esse é o Marco, esse amor de pessoa, um cineasta que eu admiro demais. Aliás, deixa eu só dizer, faltou eu dizer que essa sequência de abertura é esteticamente sensacional. Sensacional. Se você não ganhar as pessoas nessa sequência, eu não sei o que fazer. Eu como meu chapéu com sal. É curioso que aí eu fico com medo até de as pessoas verem essa sequência e falarem, não, mas aí nada supera a sequência de abertura. Não. Vem muito mais pela frente, mas é demais. Foi difícil de filmar em estrada, filmar com carro, filmar plano longo, é tudo filmar com 3 pessoas do time do Rodrigo Aragão operando aquela égua. Se fosse fácil, não tinha graça não tinha graça, nenhuma. É isso que eu falo. Que é isso? As pessoas falam, mas precisa ser plano de sequência? Precisa, porque é a graça. Claro. Gente. Marco, muito obrigada por ter vindo. Amei. Amei conversar com você. Um beijo para todo mundo e até o próximo café. Chama de novo, eu volto. Ele volta, aqui, a gente pode. 3 horas. A gente traz o tricô também. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo Café com a Boscov ou Boscoff. Tchau. Tchau.